Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa Leitura Guiada, que você acompanha no canal da Primeira Igreja Batista em Botafogo, no YouTube, ou então no Spotify, através do nome Leitura Guiada, que é o nome do nosso programa. Aqui nós lemos a Bíblia todos os dias, todos os capítulos da Bíblia, em ordem cronológica este ano, de Gênesis a Apocalipse. E tem sido assim um prazer caminhar com vocês nessa jornada de conhecimento e de comunhão com Deus. Hoje a nossa leitura se encontra nos capítulos 29, 30 e 31 do livro de Deuteronômio. Para muitas Bíblias aqui, muitas Bíblias que trazem ali subtítulos, como por exemplo a Bíblia que eu utilizo, Almeida Revista e Atualizada, ela indica que aqui no capítulo 29 inicia-se um quarto discurso de Moisés, que vai até o capítulo de número 30, Mas desde o início aí da nossa leitura, eu tenho dito para vocês que o livro de Deuteronômio ele se organiza em 3 discursos de Moisés. Porque, na verdade, muitos comentaristas entendem que o capítulo 29 e 30, na verdade, é apenas um encerramento do terceiro discurso de Moisés. Aquele que vai do capítulo 26 até o capítulo de número 28, verso 68, Então aqui nós temos um encerramento, uma conclusão desse discurso, porque ele falou das bênçãos e das maldições no terceiro discurso, e agora no capítulo 29, o que ele faz é uma revisão histórica, ele relembra tudo o que aconteceu com Israel e de novo chama o povo à obediência, um apelo à obediência à aliança, fechando então o seu terceiro discurso. Bom, nós temos aqui no capítulo 29 e o capítulo 30 a revisão histórica. Moisés faz uma revisão de tudo o que aconteceu em Israel. Ele segue a seguinte ordem, Até o verso de número 8, ele fala sobre o Êxodo, sobre a peregrinação no Êxodo, indo até a conquista sobre os reis de Esbom e de Bazã, ainda antes de chegar ali nas planícies de Moabe. Ou seja, o que o povo passou até chegar ao momento onde eles estavam. Do verso 9 ao verso 15, ele fala sobre o momento atual, eles ouvindo ali a palavra do Senhor e Deus fazendo uma aliança com eles. Do verso 16 até o verso de número 29, Moisés fala sobre os resultados da desobediência, ou seja, ele relembra algumas das maldições que viriam sobre o povo, caso esse povo desobedecesse a Deus e não cumprisse ali os mandamentos. Já do verso de número 1 até o verso de número 10 do capítulo 30, Moisés fala dos resultados da obediência, E também mostra ali um caminho para o arrependimento. Caso o povo fosse desobediente, eles poderiam novamente voltar à obediência, voltar ao seu compromisso com o Senhor. Então o capítulo 30 traz promessas de misericórdia, promessas de arrependimento, deixa um caminho aberto para que o povo pudesse se arrepender e recebesse de novo as bênçãos de Deus estipuladas na sua aliança. Por fim, ele fecha o capítulo 30, dos versos 11 a 20, com o apelo à obediência à aliança. Então vamos ver na prática como é que se dá esse capítulo, esses 2 capítulos, 29 e 30, que são o encerramento ali do discurso de Moisés. Capítulo 29, verso de número 1, diz que estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Ou seja, Deus já tinha feito uma aliança lá no Êxodo, no Monte Sinai, aqui identificado como Horebe. Agora Deus faz uma reafirmação dessa aliança, uma renovação dessa aliança na planície de Moabe. Essa reafirmação dessa aliança, a gente deve lembrar que é com a nova geração,
que aquela geração anterior que adorou o bezerro de ouro, que foi rebelde lá no caso dos espias, toda aquela geração morreu no deserto. Então, 40 anos depois, nós temos a segunda geração no deserto, agora na planície de Moabe, fazendo uma nova aliança com Deus, né? Isso é o livro de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio, ele relembra a primeira aliança com a primeira geração, essa geração quebra a aliança, agora nós temos a segunda geração fazendo a segunda aliança com Deus. Quando o verso 1 diz que estas são as palavras da aliança, ele está fazendo referência ao que veio atrás, aos 3 discursos anteriores de Moisés, né? Principalmente o último discurso, o primeiro e o segundo, perdão, principalmente o segundo, onde ele relembra as leis e desenvolve essas leis, e o último discurso onde ele fala da bênção e da maldição. Então o verso de número 2, ele chama todo Israel e diz as seguintes palavras: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provações, aqueles sinais milagrosos e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, nem olhos que vejam, nem ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, suas roupas não se desgastaram, nem as sandálias em seus pés. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então ele relembra aqui o sustento de Deus, aquilo que aconteceu no Egito, as pragas, a forma como Deus livrou o povo do Egito, lembrando que nesse momento ali do Egito, esse povo que está agora ouvindo Moisés ainda eram crianças, traz a provisão de Deus, porque a roupa não se desgasta, nem as sandálias nos pés, ou seja, o povo é mantido ali preservado, o povo é cuidado por Deus, e isso traz a ideia de cuidado. Deus cuida de nós, mesmo em meio aos desertos das nossas vidas. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, mesmo em meio às dificuldades e às caminhadas áridas da nossa vida, né? Porém, esse povo não entendeu. Esse povo continuava com o coração duro, continuava rebelde, continuava não se voltando para Deus, mesmo tendo Deus agora estando realizando ali uma nova aliança, o povo ainda era um povo endurecido e Moisés alerta para isso. Do verso 9 ao verso de número 15, nós temos Moisés falando sobre o cenário, mostrando o cenário que estava ali diante dele, né? Ele diz assim no verso de número 9 e 10: sigam cuidadosamente os termos desta aliança, para que vocês possam prosperar em tudo o que fizerem. Todos vocês estão hoje em pé diante do Senhor, o seu Deus, seus líderes e chefes, seus anciãos e oficiais, e todos os outros homens de Israel, junto com seus filhos, suas mulheres, os estrangeiros que vivem em seus acampamentos, que cortam sua lenha e carregam sua água. Vocês estão aqui para entrar em uma aliança com o Senhor, o seu Deus, uma aliança que o Senhor está fazendo hoje com vocês e selando com juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus, como ele lhes prometeu e como jurou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que é uma nova aliança que está sendo estabelecida. Depois da leitura da lei, então o povo, Moisés leu a lei, ele discursou sobre a lei no seu segundo discurso, que vai do capítulo 4, do capítulo 5 até o capítulo de número 26, Moisés discursa sobre a lei, ele fala, explica essa lei. No verso do capítulo 26 ao 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições, ou seja, a responsabilidade de se obedecer a essas leis. E agora, no 29, então, tem a convocação do povo para ratificar, para selar esse compromisso da aliança com Deus. Deus está, então, fazendo uma nova aliança com o povo. Se a primeira aliança foi no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, a segunda aliança foi na planície de Moabe, ali na terra de Siquém, entre os montes Ebal e Gerizim, onde se pronunciaram bênção e maldição.
Veja no verso 15 que a aliança é feita com aqueles que estavam ali, mas também com aqueles que não estão, ou seja, aqueles que ainda não nasceram. Era uma aliança para o futuro, inclusive com aqueles estrangeiros que iriam se somar ao povo. Aí, a partir do verso 16 até o verso de número 29, ou seja, até o final do capítulo 29, Moisés então fala sobre os resultados da desobediência. Perceba que ele já falou ali de como o povo saiu do Egito, como Deus fez maravilhas, como Deus estava ali agora chamando eles para uma nova aliança e os resultados em decorrência da desobediência. Então olha o que diz o verso 16, porque vocês mesmos sabem como vivíamos no Egito e como passamos pelas nações no caminho para cá. Vocês viram entre eles as suas imagens detestáveis, os seus ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro. Certifiquem-se de que hoje não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para ir adorar os deuses dessas nações. Certifiquem-se de que não haja nenhuma raiz entre vocês que produza um veneno tão amargo. Veja, então, o alerta, a advertência para que não se desviasse, para que o povo não se desviasse de Deus. Ele alerta, então, que o povo, ao longo do caminho, se deparou com várias nações e com seus deuses. Deuses de pedra, deuses de madeira, deuses que não eram tão poderosos como o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, que não fez maravilhas. Ou seja, a advertência aqui para que o povo não imite essas nações, para que o povo não adore os seus deuses. Inclusive, falando sobre uma raiz de idolatria. Veja, verso 18, para que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga, ou seja, a raiz da idolatria. O povo deveria cortar toda a raiz de idolatria. Isso é, examinar o nosso coração, examinar o nosso caráter, examinar quem nós somos, porque a idolatria ainda é um pecado real. Nós talvez não idolatramos imagens, esculturas, outros deuses, mas às vezes idolatramos pessoas, idolatramos ideologias, idolatramos políticos, pastores, líderes. Essa raiz de idolatria no nosso coração, ela precisa ser extirpada. Nós devemos buscar somente a glória de Deus, viver para Deus e adorar somente a Deus. Então, é um convite para um autoexame. Qualquer tipo de idolatria no nosso coração deve ser cortado, inclusive aquela sobre nós mesmos. A egolatria, o egoísmo, uma vida voltada só para si, uma vida voltada só para os seus próprios interesses, paixões e vontades. Isso também é uma raiz venenosa e amarga que produz o desvio e produz idolatria. Veja o que acontece no verso 19. Moisés diz o seguinte: quando tal pessoa, aquela que tem uma raiz de idolatria no seu coração, ouve as palavras desse juramento, ela invoca uma bênção sobre si mesma e, portanto, pensa: estarei seguro, mesmo que persista em seguir meu próprio caminho. E isso trará desastre tanto para a terra irrigada como para a seca. Já na versão aqui, essa foi a NVI, já na versão Almeida Revista Atualizada, traz um entendimento que é o seguinte: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Ou seja, a ideia é aquela pessoa que está ouvindo, que tem essa raiz de idolatria no seu coração, mas que talvez passe despercebido, que talvez passe a seguinte ideia: eu vou atrair para mim essas bênçãos que foram faladas, eu vou viver assim de uma forma sem que os outros saibam, sem que os outros vejam, eu vou continuar levando uma vida dupla, uma vida na idolatria, mas ao mesmo tempo recebendo as bênçãos de Deus, ou seja, servindo a dois senhores. Portanto, vem a advertência de Deus sobre essa pessoa. Não dá para servir a dois senhores, o texto é claro. Nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Não dá para levar uma vida dupla, uma vida em que você vive para Deus, mas também vive para o mundo, vive suas paixões, vive as suas idolatrias, vive seus desejos.
A Bíblia nos chama para viver para Deus, viver uma vida em aliança com Deus, isto é, separando-se do mundo e não apenas levando uma postura meio que escondida, uma postura dupla de tanto agradar ao mundo como agradar a Deus. Veja o que diz o verso 20: o Senhor não irá te perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. Ou seja, o Senhor nunca estará disposto a perdoar aquela pessoa que leva essa vida dupla. É claro que há caminho de arrependimento, mas no momento em que a pessoa vive essa vida dupla, o que vem de Deus sobre essa pessoa é a condenação e não a bênção. É este o alerta que Moisés está dando. Olha, para todos aqueles que levam uma vida dupla, para todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, a lei de Deus, e não estão de fato comprometidos com esta aliança, o que virá de Deus não são as bênçãos, mas as maldições, né? São as maldições que Moisés agora vai começar a relembrar. Veja, verso 20: e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Ou seja, quem não obedece a Deus traz para si a morte. O fruto do pecado é a morte. Veja lá no verso de número 21, o Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade. Antes, quando havia obediência, o povo seria separado para a glória de Deus e para a liderança das outras nações. Como há desobediência, o povo será separado, também separado, mas agora para a calamidade, para a vergonha. E o verso 23 nos mostra que Israel seria, em caso de desobediência, como Sodoma e Gomorra, né? Ainda acrescentando duas cidades, Admá e Zeboim, que seriam vizinhas ali de Sodoma e Gomorra. É uma leitura nova, né? No Gênesis a gente não tem essa ideia. Então traz a ideia para a gente de que as cidades de Admá e Zeboim foram queimadas junto com Sodoma e Gomorra. O capítulo 29 termina com o enigmático versículo 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Muitas pessoas utilizam, irmãos, esse versículo para falar das coisas que eles não sabem. Se eles não conhecem, então é sinal de que isso vem de Deus. Se não sabem, eles deveriam continuar sem saber porque vem de Deus. Não é assim a interpretação desse versículo, tá? Veja, o que está acontecendo aqui no verso de número 24 para baixo. Veja, o verso 24 diz assim: isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. A questão aqui é: as outras nações estão se perguntando como que Israel, o povo que saiu do Egito com mão poderosa, que tem um Deus guerreiro, que tem um Deus que vive no meio deles, que luta por eles. Então, esse povo que existe e vive para um Deus, como é que esse povo foi destruído, ou foi exilado, ou foi dizimado em guerras e sofreu com pestes? Isso não faz sentido. A resposta a essa pergunta são as coisas encobertas, que pertencem a Deus. Então, as outras nações não teriam respostas para esta pergunta: por que Israel, o povo abençoado de Deus, foi exilado, foi destruído? Não se haveria resposta para essa pergunta para as outras nações. Então essas são as coisas ocultas, né? As coisas encobertas. E as reveladas? As reveladas, que pertencem a nós, pertencem ao povo, o povo de Israel saberia a resposta. A resposta é o que está no verso 25 e 26. Desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram, que eles não lhes havia designado. Porém, essa resposta só conhece quem vive em Israel.
só conhece aqueles que adoraram a Deus, só conhece aqueles que foram fiéis a Deus. Esses conhecem as coisas reveladas, que é a causa da destruição de Israel, das maldições que acometeram o povo de Israel. As outras nações não saberiam disso, portanto, essas coisas permaneceriam encobertas para elas. Chegamos então ao capítulo 30, que traz a ideia de restauração, de misericórdia, né? Esse capítulo 30, ele está dividido ali em duas partes, que vai do verso 1 ao verso 10 e do verso 11 ao verso de número 20. Então, do verso 1 ao verso 10, ele traz os resultados da reafirmação da aliança, ou a misericórdia de Deus. Então, veja, quando, pois, verso 1, todas essas coisas vierem sobre ti, bênção e maldição que pus diante de ti, ou seja, o povo foi fiel, recebeu a bênção, mas houve um tempo de infidelidade e recebeu a maldição. E se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, então eles já foram exilados, né, já receberam a maldição do exílio, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado pelo o Senhor teu Deus. Perceba, irmãos, que o exílio é o último castigo. Né? O que nós lemos aqui no capítulo 27, o capítulo 28, o último dos castigos seria o exílio da maldição. A maldição era a maldição final. Mas mesmo assim, quando chegasse no final, no último dos castigos, haveria para Israel a chance de arrependimento. Porque nós vimos nas bênçãos que elas falavam de três coisas: prosperidade, fartura e paz. O povo teria perdido, então, a sua prosperidade, a sua fartura e sua paz. Por fim, seria exilado. E quando começasse a perder essas coisas, por fim perdesse até a sua terra, ele poderia clamar a Deus, e Deus o ajudaria novamente. É claro que aqui tem uma ideia de condição aqui. Veja o verso de número 1. Se você se recordar, né? O verso 2, se tornares ao Senhor, e ainda o verso 2, e se deres ouvidos à voz do Senhor. Então, é uma condição. Se você se arrepender, se você se converter, Deus pode mudar a tua vida, Deus poderia mudar a vida da nação de Israel, e continua assim até hoje. Se ouvirmos a sua voz, ele muda a nossa história. Ainda que estejamos em pecado, ainda que tenhamos caído, ainda que tenhamos sido infiel, se Deus fala conosco, se nós nos voltamos para Deus, nós podemos então achar lugar de arrependimento. E aí, ele passa a falar das bênçãos a partir do verso de número 4. Veja, ainda que os teus esterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor. Ou seja, a promessa de agregação de novo, né, de retorno à sua terra. O seu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, a reconquista da terra, né? E te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Ou seja, de novo a promessa de ser uma grande nação. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. A partir daqui começa a ideia de que a lei agora se interioriza. Ela não está apenas gravada em pedras, ela não está sendo apenas falada e vivida no meio do povo, mas agora ela está no coração. Essa é a grande promessa dos profetas Isaías e Jeremias para um novo tempo, para o tempo da graça. A promessa de que a lei de Deus estaria no nosso coração. Também é uma promessa futura para a Nova Jerusalém. Então veja, não seria, né, o órgão sexual humano masculino, né, circuncidado, mas seria o coração. A circuncisão seria a circuncisão do coração, dos hábitos, das vontades, dos desejos, da natureza, para que a gente viva uma vida de acordo com a graça de Deus e de acordo com a vontade de Deus, para amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Perceba que, para amar a Deus de todo o coração e a alma, como diz o verso 6, é preciso antes ser circuncidado. Ou seja, é preciso antes nascer de novo.
é preciso antes abrir mão da natureza pecaminosa, é preciso antes abrir mão dos desejos, paixões, vontades materiais, para que então a gente esteja apto, e essa aptidão é dada pelo Espírito Santo, para amar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e é através desse amor a Deus, significando obediência, que a gente pode viver, como diz o finalzinho do verso 6, para que vivas, né? E aí, a partir do verso 11, vem então o apelo à obediência. Veja, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Ou seja, a palavra de Deus, o mandamento, a lei do Senhor, a vontade do Senhor é clara, diferente dos deuses cananeus, né, que tinham ali uma espécie de ocultismo, de misticismo, de obscurantismo. A vontade do Senhor era muito clara e específica, o povo sabia o que era, o povo a ouvia praticamente todos os dias. Moisés ensinava o povo a falar sobre essa lei todos os dias, de manhã até o anoitecer, ensinando seus filhos, sentado ou andando, né, ao deitar-se, ao levantar-se. Então eles sabiam qual era a vontade do Senhor, era claro, era transparente e era acessível, acima de tudo acessível, ou seja, é possível fazer a vontade de Deus. Paulo usa esse verso, né, o verso de número 14, lá em Romanos 10, do verso 6 a 8, para dizer o quanto Cristo está acessível a nós seres humanos. Ou seja, não é preciso alguém subir ao céu para trazer Cristo, ou então descer até o mais profundo da terra e trazer Cristo de lá. Não, né? Cristo está no nosso coração. Essa palavra que representa Cristo está no nosso coração, na nossa boca e no nosso coração, relembrando o Shema. Lembra do Shema? Lá no capítulo de número 6, que diz assim: estes mandamentos que hoje concedo a vocês devem estar em seu coração, inculque-os em seus filhos, falem sobre eles, né? O Shema lá no verso de número 4 e 5 diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estes são os versos 4 e 5. O verso 6 traz então a seguinte ordem: estes mandamentos que hoje concedo a vocês devem estar em seu coração e vocês devem falar sobre eles aos seus filhos. Essa ideia de que o Senhor é o único Deus e você deve amá-lo com toda a sua força, alma e entendimento, deve estar no seu coração, ou seja, você deve crer, pensar sobre isso, viver isso e falar aos seus filhos, ou seja, ensinar. É a proclamação do nome do Senhor, a fé no nome do Senhor e o ensino, o discipulado dos filhos e das famílias para a honra e glória do Senhor Jesus. Por fim, o verso de número 15 resume toda essa aliança dizendo: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então ele quer ali uma decisão dessas pessoas. Vocês querem escolher a vida ou a morte? E aí o verso 16 vai relembrar algumas bênçãos e o verso 17 e 18 vai relembrar algumas maldições. O verso 19 simboliza ali as testemunhas, o céu e a terra, como testemunhas dessa ação solene, dessa aliança entre Deus e o seu povo. E ele fecha com um conselho: escolhe a vida para que vivas, você e a sua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a sua vida e a sua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós somos convidados nessa manhã a ouvir a voz de Deus, a obedecer essa voz, a querer viver com Ele, queira viver. Porque a bênção de Deus está sobre todos aqueles que decidem viver para Ele. Deus nos promete bênção se decidimos viver uma vida santa, uma vida na dependência de Deus. Veja, disso depende a tua vida. A vida humana, ela foi feita para viver sob a obediência a Deus. Então faça esse compromisso nessa manhã. Queira viver
para Deus, queira viver a palavra do Senhor, queira ser fiel à sua palavra. Amém, irmãos? Bom, aqui nós encerramos nossa leitura do capítulo 29 e 30. Em breve nós fazemos um outro áudio para ler o capítulo de número 31. Que Deus, então, abençoe a sua vida e até breve.